Fala galera, beleza? Professor Anderson na área. Vamos aí de questão 6 da UERJ 2019, discursiva. Questão polêmica, questão interessante, porque eu gosto de questão assim, questão que joga no ventilador, principalmente quando você tem uma situação que é o seguinte: campo de concentração. Muitas das vezes a gente pensa só em Alemanha, mas eu falo na sala de aula sobre esse campo de concentração. Eu falo na sala de aula sobre outros campos de concentração. Eu falo na sala de aula sobre as prisões arbitrárias no Brasil do Estado Novo, nos anos 30, quando você teve também o campo de concentração de japoneses nos Estados Unidos ao longo da Segunda Guerra e até posteriormente. Então, é muito fácil dizer que só a Alemanha que fez e não lembrar de todas as outras histórias. E aí vamos lá. Entre 1889 e 1902, 48 mil pessoas morreram em campos de concentração na Guerra dos Boeres, ou Guerra da África do Sul. Guerra imperialista, quando a Inglaterra descobre muito diamante, e você tem tribos boeres, você tem descendentes de holandeses na região, você tem várias populações, você tem tribos africanas que vão ser submetidas ao domínio britânico interessado no diamante. Campos foram estabelecidos pelos britânicos como parte de sua campanha militar contra duas pequenas repúblicas, o Zaar Transvaal e o Estado Livre de Orange. Zaar mais ligado às tribos e o Estado Livre de Orange ligado aos holandeses. A administração dos campos foi terrível. A comida era de péssima qualidade, o saneamento deplorável, as tendas estavam superlotadas e a assistência médica era insuficiente. Pouco se sabia na época como lidar com epidemias de sarampo e febre tifoide. Gente, o que aconteceu aí aconteceu em outros momentos da história e só com a Alemanha que o negócio fica escrotizado. E mesmo depois, por exemplo, com o campo de concentração japoneses dos Estados Unidos, você passa pano. Então é uma situação muito complexa quando você vê que os vitoriosos, eles têm seus crimes abafados, enquanto que os derrotados, eles são expostos. Aí vamos lá. Segunda Guerra dos Boeres foi um dos conflitos associados à dominação imperialista britânica no continente africano. Entre seus efeitos imediatos, destaca-se a criação de campos de concentração, como indicado na foto e no texto. Identifica uma consequência desse conflito para a consolidação dos interesses britânicos daquele continente. Gente, vamos lá. Você criou a União Sul-Africana, o que é o precursor da África do Sul, sob domínio, obviamente, britânico, numa sociedade. Lembra muito uma sociedade que foi introduzida na América Espanhola, uma sociedade marcada por grupos, né, por classes ali separadas pelo nascimento, pelo poder. Então você tem, por exemplo, o britânico no topo, aí você tem o africano, que é o europeu, perdão, que é o africano descendente europeu, filho de europeus na África, afrikaner, brancos, holandeses, ingleses nascidos lá, e você vai ter o negro, né? Então você tem o britânico, o africano e o negro. Aí quando o britânico for embora, vai ficar o africano e o negro e o modelo de apartheid vai continuar. Esse sistema de segregação vai continuar. A gente pode falar da exploração de diamantes na Inglaterra, consolidação imperialista na região, dominação na região, consolidação britânica na África de territórios. Então é bem interessante pensar que a África ela ainda vai ter esses ecos imperialistas até o final da Segunda Guerra Mundial, né? Até pós-Segunda Guerra. Mas pós-Segunda Guerra você começa a ter processos de independência que vão enfraquecendo essa posição europeia, né? Então, por exemplo, elemento importante. E aí vamos lá. Em seguida, apresente uma outra experiência histórica de construção de campos decorrer do século XX. Porra, moleza, já meio que respondi. Você poderia citar, sim, a Alemanha nazista, os campos de concentração na período da Segunda Guerra Mundial com a questão judaica cigana. Veja o Memorial do Holocausto, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, né? Para quem é morador do Rio. Museu excelente, maravilhoso. Poderia falar dos gulags na União Soviética, né? Lá com Stalin, os inimigos de Stalin. Então, a galera que era jogar na Sibéria. Posso falar dos campos de concentração de japoneses, né? Posso falar dos campos de concentração de coreanos feito na Manchúria pelos japoneses. Então, poderia citar esses campos de concentração também. Posso citar também o caso do Estado Novo, dos inimigos do Vargas. Então é importante entender que essa prática se tornou uma prática comum. Uma prática comum, uma prática problemática. E que se torna algo criminoso, um crime de guerra, com a Alemanha. Mas já tinha sido realizado antes e o pessoal tinha cagado, tinha deixado para lá. É até interessante pensar que foi no campo de concentração alemão que eu tive o Holocausto, né, obviamente, que foi forjada a palavra genocídio.
quando foi denunciado os crimes de guerra, Tribunal Nuremberg. Mas a galera esquece que lá na Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano já tinha feito isso. Genocídio de armênios. E a UERJ já discutiu, que numa questão, se não me engano, discursiva, sobre isso. E se a Turquia tivesse sido condenada no pós-Primeira Guerra, talvez o que a Alemanha fez não tivesse acontecido. Talvez isso pudesse ter sido evitado. Entende? A ideia do genocídio. Então é interessante pensar que o genocídio ele se torna algo pós-Segunda Guerra, mas ao longo da história, como por exemplo aqui, em Atos Boeres, eu tive um genocídio. Beleza? Então é isso. Daqui a pouquinho a gente traz a questão 7 e aí fica com essa correção. Aquele abraço. Valeu?